Olá para você que está em casa, está começando mais um programa Militão e Militão, nesta sexta-feira. E quero registrar aqui uma informação que o Hélio Shibukawa nos enviou. Nós teremos torneio interno do Londrina Golf Clube neste domingo. Inclusive, o torneio começa com café da manhã e depois às 8h30, em grupos de 3, os golfistas saem para jogar. Depois haverá almoço e premiação. E no fim do mês, o grande torneio, em comemoração ao Hole in One do Jorge Yoshida, o aclamado golfista do Londrina Golf Clube, que vai ser um torneio que vai reunir muita gente também. Uma dica para você que está aí em casa: a Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. E vamos conversar com o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Como vai, Rauli? Tudo bem, boa noite. Uma alegria muito grande, vocês também, em todo esse imenso meio Paraná, que estão nos assistindo. Uma alegria muito grande estar aqui, toda a equipe técnica aqui da TV. Vamos começar lembrando a data, Hoje é 11 de setembro, E os Estados Unidos e o mundo se lembram mais uma vez do atentado terrorista, Rauli? Não esqueceremos nunca esse atentado, nem os Estados Unidos, nem o mundo, e muito menos aquela imagem daquele nenê, aquela criança afogada, quando o pai sírio tentava atravessar para levar a família em segurança para o outro lado. Quer dizer, essas tragédias não saem da nossa memória, e acredito que a humanidade, com toda a seu orgulho, com sua pompa, a avareza, com todos os problemas que vive a humanidade contemporânea, tem que ter esse sistema como exemplo contra o terrorismo, contra o radicalismo, o sectarismo, que divide o mundo entre pobre e rico, entre brancos, negros e amarelos, que divide as pessoas entre as suas religiões, e outras, as divisões políticas, que eram antigamente maiores, hoje são menores, mas que acabam dividindo as pessoas, acabam dividindo as famílias, acabam dividindo os países e só trazem desgraça. E o velho conflito humano de ter e poder, os que têm e os que não têm. Uma coisa na vida, todos nós que viemos de baixo, tivemos que trabalhar a vida inteira para poder crescer, prosperar, criar os filhos, educar os filhos e constituir uma posição na comunidade. Eu falo isso para todas as famílias do Paraná, porque todos somos filhos de pessoas que vieram construindo e crescendo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser disciplinado, aplicado, poupar, para vencer as dificuldades. Imagine na crise que o Brasil vive hoje. É verdade. A maior crise econômica e financeira da sua história. Vamos falar de Londrina agora, Raul. Você visitou Londrina Matsuri, como foi? Uma beleza, Fui 2 vezes. Fui no 2 primeiro vezes? dia fazer uma visita, com nossos amigos lá, que são os coordenadores, do Londrina Matsuri, e depois voltei para almoçar no domingo. Opa! Comi um sashimi, comemos um yakisoba e vimos as plantas, vimos toda a tecnologia, todo aquilo que a colônia japonesa, nipo-brasileira, que são brasileiros de origem japonesa, que hoje são mais brasileiros do que japoneses, que mantém essa cultura milenar desse país modelar, de tantos bons exemplos, de perseverança, de trabalho, de estudo, de capacidade de enfrentar a crise, que é o povo japonês. É uma colônia importante nesse país, e aqui para nós, da Londrina, especialmente, todo o norte do Paraná, uma colônia que faz a diferença para o progresso, para o desenvolvimento. Deputado, e a homenagem para os pracinhas da Segunda Guerra Mundial? Eu, já desde o ano passado, vinha acalentando esse sonho de fazer uma homenagem pelo final da Segunda Guerra Mundial aos pracinhas, os que faleceram em campos da Itália, 465 pessoas que morreram lá,
e aqueles que estão vivos ainda, e aqueles que foram, lutaram, venceram a guerra, ajudaram o mundo a se libertar do nazismo e do fascismo, das piores ideologias, né? Dos piores ditadores que passaram sobre a terra, e os brasileiros colaboraram e foram decisivos. Ninguém dava nada para os pracinhas brasileiros, né? Diziam na época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar um corpo de armas, né? De pracinhas para lutar na Europa. E foram e venceram, ajudaram a libertar a Itália e ajudaram a libertar a Europa. Então eu fiz uma homenagem junto com os 2 deputados Bolsonaro, presidi a sessão, mais da metade da sessão, com o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Estado-Maior das Forças Armadas, um representante dos pracinhas, o seu Moreira, com 92 anos, e um outro senhor com 96 anos, que cantou a canção do expedicionário, junto com todos os que estavam presentes, tinha lá mais de 1000 e tantos militares e pessoas, assim, uma coisa maravilhosa, né? Chorei de emoção de poder estar homenageando aqueles pracinhas, né? Aquelas pessoas que junto, aqueles 465 brasileiros que morreram na Itália, se somam a mais de 50 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Nossa, muita gente. Uma das guerras mais cruéis da história da humanidade, que nunca mais se repita. É verdade. Vamos para a capital do estado, Curitiba, onde ontem você participou do Congresso Brasileiro de Economia, Raul. Exatamente, um belíssimo congresso de economia. Eu, como economista, o Luiz, né, Renato, meu filho, como economista, fizemos uma visita ao presidente do Conselho Federal de Economia, Conselho Estadual de Economia, passamos ali, né, várias horas conversando, e o tema central desse Congresso Brasileiro, a apropriação e a distribuição da riqueza, que é o grande tema das discussões das nações, né? Como distribuir? Quem apropria, quem pega e como distribui. E o papel do governo nisso. Ele deu uma entrevista longa para o noticiário do Congresso, né, do Conselho Federal de Economia, e realmente falei com o Laércio, que é o presidente aqui regional nosso, né, o professor Laércio, que estava ontem, já estava viajando para ir ao encontro da Fátima, mas foi muito bom ter participado desse congresso mais uma vez. Vamos falar agora do Imposto sobre Serviço e a nova regra para barrar a guerra fiscal, Raul. Isso mesmo. Há uma guerra fiscal no imposto de ISS e foi estabelecida uma regra dura, né, com penalização para o governante, o prefeito e o secretário municipal que usar desta, né, medida de guerra fiscal para atrair empresas com alíquotas menores, né, do que aquelas que já são estabelecidas pela legislação federal, pela Constituição Federal. Foi muito importante aprovar essa matéria, mais uma matéria boa, aprovada essa semana pela Câmara dos Deputados. Pacote Câmara Aberta, que promete aumentar a transparência na Câmara. O que é exatamente isso, Raul? Olha, eu até elogiei o presidente da Câmara pela iniciativa. É sabido, a Câmara dos Deputados, eu cheguei lá em 91, não tinha internet, não tinha computador. Você tinha a máquina de datilografia antiga. Certo. Eu fui dos primeiros parlamentares a comprar computador com dinheiro meu. Em 95, era o Luiz Henrique, que acabou de falecer, o senador, ele era o secretário da casa, fez a primeira rede de internet na Câmara dos Deputados. Eu sonhava em ter todos os projetos, todos os discursos, né, tudo fotografado, gravado, transcrito na internet, para que a população toda do Brasil tivesse acesso num processo de transparência. E esta semana foi lançado um novo pacote para tornar mais amigável quando um cidadão quiser entrar no portal da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br ou .gov.br, e você tem acesso lá ao trabalho da Câmara, de todas as suas comissões temáticas, comissões especiais, comissões de inquérito, CPIs, o trabalho do deputado, certo, os seus discursos, seus projetos, a frequência, tudo o que o deputado gasta no seu gabinete, tem tudo hoje disponibilizado para o cidadão. É bom.
Falando de cooperativismo e microempresas, elas estão ajudando a dar fôlego à economia, Raul? Desde o Plano Real, 94, eu tenho feito o discurso e apoiado a microempresa. Tanto que a primeira lei de microempresa foi em 96, né? O Simples Federal, e em 2006 o Super Simples Nacional. Eu estive na frente desses dois grandes projetos, sou considerado o pai da micro e pequena empresa do Brasil e tenho ajudado muito o cooperativismo. Sou autor do mais importante projeto de lei em tramitação na Câmara, que trata do ato cooperado. Cooperado. Ato cooperado. O que é o ato cooperado? O cooperado com a sua cooperativa, enquanto um para com o outro e com a cooperativa não haver tributo. Opa! São 13 ramos de cooperativa. No Brasil? Conhecidos. O cooperativa mais conhecida é de agricultura, né? Exato. E pecuária. Cooperativa agrícola, cooperativa de medicina, que são as Unimed, cooperativa de mão de obra, cooperativa do setor elétrico, cooperativas habitacionais. Então você tem 13 ramos do cooperativismo e são essenciais para o Brasil. E até a cooperativa de crédito. Isso. A cooperativa de crédito no Brasil hoje é desse tamanico ainda. Pode crescer muito. No Japão é mais de 50%. Eles tomaram o lugar dos bancos. É melhor você ter uma cooperativa de crédito nas mãos de brasileiros cooperados do que grandes conglomerados internacionais e nacional. Então eu sou a favor. E o Plano Real, nesses 21 anos, foi salvo pela lei da microempresa que gera empregos. Apesar de toda a crise, a microempresa está gerando emprego positivo. Olha. E as grandes empresas demitindo. Sem parar. Né? E as cooperativas também. Que coisa. Aqui no Paraná, especialmente, nós temos uma estrutura cooperativa muito forte. boa, muito forte. Da mini-reforma eleitoral, Raul, qual a análise que pode ser feita? Então, deixou muito a desejar, né? Nós devíamos ter discutido, né, temas mais importantes, né? E acabamos ficando na periferia dos problemas da reforma política. Essa mini-reforma é minizinha mesmo. Não mexeram em quase nada. Agora tem o mini-bis, né? Um bis já não dá, você tem que comer uns 10, né? Agora tem o mini-bis, né? É muito pouco, né? São temas que eu sou parlamentarista, nós devíamos discutir por que não funciona, né? O parlamento é tão fraco, né? A forma de eleição. E alguns temas importantes acabaram não sendo aprovados, infelizmente. Mas, como diz assim, continua o combate, né? Uma luta para poder ver se a hora que mudar esse governo, estamos aí em iminência, talvez até o final do ano caia esse governo, e aí o novo governo repactuar todo o país novamente, né? Não só a política eleitoral, tributária, previdenciária, trabalhista, cortar esse Estado brasileiro pela metade para custar menos para o cidadão. É verdade. Já já a gente está de volta com Luiz Carlos Aldi. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem
Tem de tudo onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Park com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Park com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Ok, voltamos com o programa Militão e Militão. Queremos cumprimentar o pessoal do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana, que o batalhão comemora 47 anos. O aniversário é esse mês. E se eu não me engano, a solenidade de comemoração é dia 26 de setembro. Parabéns, né? Inclusive vai ser uma festa grande lá em Apucarana, né? E o desfile em Apucarana é mais legal por isso, porque tem os tanques de guerra que desfilam lá, tá? Aqui a gente não tem, só os soldados, né? Muito bem, amanhã é o dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E tem promoção no Gin-Gin. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Agora a gente volta a falar, falei do desfile, vamos falar também do 7 de setembro para o Raul repercutir aqui como foi o desfile em Brasília, Raul. Coitada da presidente Dilma, encurralada, né? Fizeram um chiqueirão, né? Fizeram um tapume de lata, que acabou virando o maior panelaço da história de Brasília. Milhares de pessoas batendo naquela lata. Fizeram uma parede, né? Um muro, né, de lata para tirar o povo para não xingar a Dilma. Ficou pior. Ficou pior a emenda que o soneto, né? Não é brincadeira. Você estava falando do 30º Batalhão, né? 47 anos. Faz exatamente 47 anos que eu fui servir no Rio. Então eu estava começando o batalhão quando eu fui servir o Exército. Você serviu o Exército no Rio? No Rio. Maravilha. Maravilha, Rio Maravilha. E falando em Forças Armadas, né? A Dilma também que tentou tirar poder das Forças Armadas, né? Tentou, baixou um decreto e voltou atrás. Enfiou o rabinho, né, no meio das pernas e recuou, porque a pancadaria no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, na imprensa, no meio militar, foi muito grande. Mais um erro grave, né, do seu governo. Ela está, assim, atônita, né? Está mais para zumbi do que para sonolenta, né, a presidente Dilma e o seu governo. A reforma tributária, Raul, está avançando? Olha, por incrível que pareça, e no descrédito de todo o país, está avançando. Eu tenho feito assim um papel de moderador, estimulador. Eu sou a memória viva da tentativa de reforma do Brasil. Da Constituinte, que virou uma briga de partilha, não teve reforma tributária. No começo do Itamar, que não fez nada pela tributária. No governo do Fernando Henrique, que teve uma discussão grande, um projeto de reforma tributária relatado pelo falecido Mussa Demes e presidido pelo Germano, que acabou dando em nada. No governo do Lula, que foi o Virgílio Guimarães, deputado do PT de Minas, relator, que acabou dando em nada, né? Que era presidido pelo Palocci. Depois do governo Lula e Dilma, teve mais aquele Sandro Mabel, que foi relator e acabou dando em nada.
E agora? Falei, eu acredito, quando não se espera nada, que pode sair. Estou orientando que dos erros cometidos para tentar alcançar uma proposta simples, direta e objetiva. Eu estou propondo, pessoalmente, que a Receita Federal cobre imposto de renda, um tipo só, não dois, como a contribuição social sobre o lucro líquido, um imposto de renda, e a contribuição previdenciária, que é feita hoje pela Receita Federal do INSS, empregado e empregador, seja atenuado com uma tributação de movimentação financeira para que as alíquotas sejam menos da metade do que é hoje. Opa! Boa ideia. A empregado e empregador. Aí eu estou propondo que, ao invés de 27 estados ter 27 máquinas de tributação, arrecadação e fiscalização, os estados tenham uma estrutura nacional federativa fiscal de tributação, arrecadação e fiscalização para juntar o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS. Tudo ali. E nesses 5 impostos, ter 2. Um seletivo, que é cobrado monofasicamente, né, como já é hoje, mas de uma forma monofásica, e um IVA, um ICM nacional, destino, né, que seria de uma alíquota menor do tamanho das alíquotas da União Europeia, que seria metade do que é cobrado aqui hoje. E o imposto seletivo cobriria isso. E o município ficaria com os impostos de propriedade, 5 impostos de propriedade. IPTU? O territorial rural, o IPTU, o de IPVA, transmissão causa-morte e intervivos. Então você teria, né, uma reforma radical do sistema tributário brasileiro que daria competitividade, manteria as receitas, não aumentaria a carga tributária e nem diminuiria. Você teria uma otimização, acabaria com a sonegação, com as renúncias fiscais gigantescas, com os privilégios, com a guerra fiscal, né, com a desorganização e o caos, com milhões de ações na justiça. Mais da metade do serviço da justiça estadual e federal é para julgar demandas de ações tributárias. Diminuiria 90% com essa proposta. É só aguardar, então, né? Não, essa discussão... estou tentando convencer. Né? Tomara que dê convencer. Certo. É verdade. O deputado Raul lançou em Brasília o livro A Morte das Ilusões. Como é que foi, Raul? Um sucesso, né? São coletâneas de artigos que fiz durante todo o governo do Lula, desde 2003 até 2007. Fizemos um corte dos 134 artigos que nós fizemos e publicamos em revistas, jornais, na internet, né? E esses artigos viraram um livro de 400 e poucas páginas que mostra que eu nunca acreditei que pudesse dar certo o governo do Lula e do PT. Ah, é? É. E tá lá no, eu já falava, eles não tinham plano de governo, não se prepararam para governar, né? Não tinha, né, o Simancol, né? Então, eu falei, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. E vinha, não só esses assuntos, mas também tem outros assuntos, eu falo de muitos tipos de assuntos diferentes, mas muitos textos, muitos artigos retratam essa posição. E muito interessante. Até eu mesmo estava me recordando, porque hoje você não lembra nem o que tomou de café da manhã, né? O que você comeu no café da manhã. Então eu estava revendo os artigos. E eu também estou trabalhando num próximo livro, que são os discursos. Lá na Câmara. Que eu tenho feito. Que são milhares de discursos, né? Estamos selecionando só alguns. Opa! Vamos falar da nota do Brasil, Raul, que foi rebaixada. O Brasil, com essa nota aí, não vai passar mais de ano, hein? Já também era uma reprovação internacional prevista. Certo. Você está julgando nesse momento. Vou te dar as condições do Brasil para que você que está me assistindo, você, o pessoal técnico, assim, a economia vai ser negativa 2,5% esse ano. A inflação voltou. A taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo. A taxa de juros que você, meu amigo, minha amiga, paga da sua dívida pessoal é a mais alta do mundo. A carestia, os preços voltaram a subir. O desemprego voltou. A renda das pessoas e a renda familiar, o que a família ganha de salário, diminuiu. Tá? As exportações brasileiras estão negativas. A balança comercial que soma a balança
A balança de pagamento, que são a balança comercial, a balança de pagamento e as outras balanças todas, negativa. Né? Então... O SUS tem um déficit de dinheiro federal de 30 a 40 bilhões. Vai mal o SUS. Segurança vai mal, as estradas vão mal. O que é que vai bem no Brasil? A Petrobras foi assaltada. Né? E as outras empresas também estão mal administradas. O governo tem déficit público gigantesco. Que nota que você dá para esse país? Baixa, né? Só pode ser uma nota muito baixa. Não tem jeito de passar de ano. Então, do ponto de vista político, a presidente Dilma não tem mais capacidade de governar, porque ela não tem maioria na Câmara e Senado. Nem o presidente da Câmara e Senado, que são aliados dela, estão mais com ela. Nem os seus partidos, o PMDB e os outros partidos aliados, estão 100% com ela. Não, a questão ética, né, com essa imoralidade na Petrobras e outras, foi um fracasso. E agora a nota econômica, que comprova que tudo isso tem que mudar. Aí vem, qual é o cardápio que você tem na democracia para poder mudar a gerência? Ela mudou a gerência da Petrobras, tirou um pouco a Petrobras da crise. Mas ela pôde fazer isso como presidente da República. Mas demorou. E ela? Quem que tira ela? Só impeachment. Ou ela renuncia. Só tem duas formas. Né? Só tem... A história brasileira é muito triste com esse presidencialismo que nós temos. Você vê golpes de Estado, né? A era Getúlio, golpe militar, em 64, o Jango foi que houve intervenção militar. Em 30 e pouco também com Getúlio, intervenção militar. Getúlio suicidou. Jango renunciou. E Collor sofreu impeachment. Então vê que é muito triste a história política, né, governamental brasileira. Petrobras e Itaipu, você já deu um toque aqui, e outras grandes empresas também perderam o selo de bons pagadores. Dureza, hein? Olha, o governo caiu, derrubou o país, empobreceu o Brasil, desmoralizou o Brasil perante o mundo, está desmoralizado o Brasil, o governo, ninguém mais acredita, e com isso as empresas empobreceram, estão menores hoje, né? 30%, 40% menor, as famílias estão mais pobres, os trabalhadores mais pobres, as prefeituras empobreceram, estão arrecadando menos, e os estados também. Então, meu amigo, consequência, todo mundo está perdendo. O que está salvando o Brasil ainda é o agronegócio. Certo. Que o dólar está forte e eles vão exportar, continuar exportando. Se a chuva atrapalhou aqui, acolá, mas, de uma forma geral, o agronegócio ainda está ajudando o Brasil. Olha, em 30 segundos, e o movimento pró-impeachment? Começou forte? Começou forte, já tem até agora 400 mil assinaturas. E não para. Isso desde ontem, não tem 12 horas de coleta de assinatura. E Deus salve o Brasil, abençoe nosso país, ilumine nosso país a ter uma solução pacífica para a crise política, moral e ética que vive. Obrigado, Raul. Grande abraço. Um abraço. Boa noite para todos.